Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 29 de maio de 2018, nós estamos reunidos para darmos continuidade no estudo de número 43 da obra No Mundo Maior. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os amigos espirituais possam nos conduzir mais esse trabalho. A nossa querida irmã Maria Luísa irá fazer a recapitulação do último estudo e depois teremos a presença do nosso irmão Augusto fazendo a voz do calderário, nos ajudando nesse trabalho. Vamos lá? Bom, na semana passada o André comentou com o calderário sobre o reflexo condicionado. Ele ficou pensando, poxa, será que o reflexo condicionado não atua no fator mediunidade? Aí o calderário disse, olha, muito bem lembrado, realmente os animais, eles demonstravam, os animais de Pavlov, um conhecimento mnemônico. Então, se faz isso com o animal, imagina com a mente do homem. Só que aí ele vai e diz que com relação ao homem, o médium, ele compara como uma ponte, que o médium é uma ponte entre os dois mundos. E diz o seguinte, que para realmente começar a ser um médium relativamente bom, precisa ter alguns predicados. E ele começa falando que precisa aprender a ceder, ou seja, ceder o seu pensamento para que o outro espírito comunicante use. Precisa ter devoção à felicidade do próximo, precisa ter uma serena superioridade às fofocas, vamos dizer, às confusões dos outros e ter uma elevada compreensão do bem coletivo. Então ele diz que sem isso não tem como ser um bom médium. E ele diz que ninguém colhe sem o suor da sementeira. Então, o nosso irmão Augusto continuará a leitura. Como essa explicação de calderário é extensa, talvez nós iremos dar uma parada e comentar. Vamos lá. Por isso, André, consideramos que a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens no império da intuição pura. Moisés desempenhou sua tarefa compelido pelas expressões fenomênicas que o cercavam. Recebe, sob incoercível comoção, os sublimes princípios do decálogo, sentindo defrontar-se com figuras e vozes materializadas do plano espiritual. Entretanto, ao mesmo tempo que transmite o não matarás, não parece muito inclinado ao inquebrantável respeito pela vida alheia. Sua doutrina venerável, embora, baseia-se no exclusivismo e no temor. Então vamos, até para a gente entender realmente essa passagem aqui. Então, se nós formos um pouquinho antes do por isso, ele vai dizer assim: e como somos filhos do Deus revelador, infinito em grandeza, é de esperar tenhamos sempre à frente ilimitados campos de observação, cujas portas se abrirão ao nosso desejo de conhecimento, a maneira que agradeçam nossos títulos meritórios. Então, a partir do momento que nós vamos evoluindo, vamos recebendo, vamos dizendo assim, determinadas portas serão abertas. Vai recebendo um tanto mais devido à sua conduta moral. Ele diz, por isso, André, porque nós não somos filhos de Deus, logo somos herdeiros dele. Então, imagina o que é ser um herdeiro de Deus. Então, a potencialidade que nós temos, infelizmente, não sabemos e não podemos, porque não temos mérito para usar. Depois disso, ele diz, por isso, André, consideramos que a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens. Em que momento? No império da intuição pura. O que ele quis dizer com isso? Às vezes, nós temos intuições, mas nem sempre puras. Por exemplo, você de repente começa a ter uma intuição que seu marido está lhe traindo. E tá. É uma intuição? É pura? Não. Então, como dissesse assim, passa a ter intuições puras, do bem, pro bem.
Cada um aqui vai ter que responder pelas suas responsabilidades, pelas suas atitudes. Façamos nós a nossa parte. Então é esse movimento da intuição pura, porque a intuição pode ser algo que sugestionado. Caboclo quer te pôr na loucura e chega assim, ei, ela tá te traindo. Aí tu vai e capta, mas tu capta numa condição de intuição. Até que ponto os espíritos podem influenciar em nossa vida? Quase sempre são eles que nos dirigem. E numa intuição dessa, tu vai no inferno e às vezes até mata. Mas, gente, você vai perder sua encarnação por causa de um erro de um perturbado e com outra perturbada? Não ia nem tomar satisfação. Quer continuar? Continua. Não quer? Termina e segue tua vida. Mas perder a encarnação por causa de um doido? Nem se não fosse doido. Nós não jamais devemos jogar fora a nossa encarnação por causa do erro alheio. Se ele não soube ser íntegro, sejamos nós. Então, quantas vezes a gente não perde a nossa encarnação? Imagina você bater boca no meio da rua, discutir. É para acabar, gente. Isso não cabe mais. Eu tenho uma tia que ela conta isso. Eu fui lá e arranquei o cabelo, odeio, olha o episódio dessa titia. Eu digo, foi, titia? Ela se fez. Fazer de novo. Titia já está até morta. E ela lembra disso que ela fez lá na juventude. Você imagina viver numa situação dessa? O que nós temos que parar para pensar? Nós temos que entender que nós estamos num planeta de provas e expiações, que nós convivemos com pessoas de todos os níveis, e que quando eu vou me relacionar com alguém, quando eu vou conviver com alguém, sempre haverá problemas. Acabou. Traição pode acontecer? Pode. E eu tenho que pensar nisso. Eu não posso achar que eu sou a azeitona da empada. Pode acontecer? Pode. E aí, se acontecer, o que eu vou fazer? Vou me matar? Vou matar o outro? Então, são essas hipóteses que nós temos que começar a pensar. E se pensar, sempre escolhe o caminho do bem. Então, aqui, porque uma vez que ele fala dessa intuição, a intuição pura, ele está dizendo assim, olha, tu mudou o teu padrão vibratório. Tu vibra no bem. A tua sintonia agora é outra. Logo, a intuição muda. Moisés desempenhou sua tarefa, compelido, empurrado pelas expressões fenomênicas. Foi o arbusto que pegou fogo, foi a pneumatografia direta, escrita nas pedras. Então não tinha como ele duvidar. Ele foi empurrado pelos fenômenos. Talvez um médio de efeitos físicos foi empurrado, compelido pelas expressões fenomênicas que o cercavam. Recebe, sob incoercível, irreprimível comoção, falando de Moisés, os sublimes princípios do decálogo. E o quinto era, não matarás. E o que ele fez? Sentindo defrontar-se com figuras e vozes materializadas do plano espiritual. E que ele dizia que era Deus que falou com ele. Voz direta, materializada, pneumatofonia, todo mundo ouviu. Tudo isso Moisés se deparou. Sentindo defrontar-se com figuras e vozes materializadas do plano espiritual para Moisés. Entretanto, ao mesmo tempo que transmite o quinto mandamento, não matarás, não parece muito inclinado ao inquebrantável respeito pela vida alheia, porque foi ele que fundou a regra. Se uma mulher fosse pega cometendo adultério, deveria ser levada à praça pública e apedrejá-la até a morte. E não foi só isso não, tinha de homem, se tu roubasse, se tu não sei o quê, um monte de regrinha. Vai lá no Levítico, e o Levítico é depois do decálogo, tu vai dizer, meu Deus, aqui mata, meu Deus, aqui mata, aqui mata. Ainda tinha assim, se tu foi lá e matar meu irmão, eu tenho o direito de ir lá na tua família matar teu irmão, teu pai, tu e todo mundo. Por isso, o Antigo Testamento, ele dizia bem assim, olho por olho, dente por dente. E ele vai, não é só isso não, essa é só uma parte, aí tem dedo por dedo, cabeça por cabeça, braço por braço, é assim. Mas o povo só decorou olho por olho e dente por dente. Mas era isso, se tu arranca um, arranca o outro. Se tu faz isso, eu faço o outro. Então, o oferecer a outra face, na fala do nosso Senhor Jesus, era exatamente o quê? Não revide. Oferecer a outra face é não revide. Segue. Isso é oferecer a outra face. Não devolva. Então, ele estava indo contra toda aquela cultura mosaica, toda a cultura dos judeus.
Quer dizer que o outro vem e me rouba, eu não posso ir lá matar ele? Não, não pode. Tem que perdoar e seguir. Tu não pode fazer nada, tu não deve fazer nada contra ele. Mas é compreensível, né? Toda lei nova, ela leva um tempo de maturação, não é? Os evangelhos, 2000 anos, até hoje a gente não conseguiu ainda. Mas o que o nosso Calderaro quer dizer? Mas o que o Calderaro está querendo dizer? Olha, veio pelas mãos dele. Ele ouviu, ele viu, ele presenciou e conseguiu deturpar a lei, criando leis próprias. Ele não conseguiu ver que o 5º mandamento era não matarás. Ele criou leis matando. Então não era maturação. O que o nosso querido Calderaro está dizendo? Que apesar de todo o fenômeno, apesar de tudo que Moisés viu, ele não foi digno de viver tudo aquilo que ele viu. Eu acho que é assim. Tem coisa que a gente tem que pensar. Tem coisa que basta a gente... É só olhar. Não matarás. Ele não está dizendo assim, olha, não matarás só o fulano, só o beltrano, só o cicrano. Ele colocou não matarás, ou seja, generalizou. Nunca. E ele pegou e modificou. Entendeu? Modificou. Era uma forma de tentar conter o erro alheio. Como a igreja na Idade Média fez. Mandando todo mundo para o inferno, lançando capeta e por aí se fez. Que era uma forma de tentar o quê? Conter a sociedade. Continua ele. Moisés desempenhou então sua tarefa, empurrado pelas expressões fenomênicas que o cercavam, recebe sob irreprimível comoção os sublimes princípios do decálogo, sentindo defrontar-se com figuras e vozes materializadas do plano espiritual. Entretanto, ao mesmo tempo que transmite um não matarás, não parece muito inclinado ao inquebrantável respeito pela vida alheia. Sua doutrina, venerável embora, olha o respeito, baseia-se no exclusivismo e no temor. Por exemplo, quando você vê um Saulo de Tarso matando, para nós, aquela atitude dele era algo assim, mas para ele, que conhecia a lei, ele estava pautado na lei. Estevão, de certa forma, estava valorizando muito mais a um galileu do que a Moisés. Isso era algo que merecia a morte. Você estava indo contra a Torá. Você era considerado um blasfemo. Que a Idade Média fez. Mandou matar muita gente, porque não estava de comum acordo com os princípios da igreja. Isso é história, tá, gente? Não estou falando mal da igreja, não. Não vão sair daqui e dizer... Não. Isso é história. Ponto final. Tanto que a igreja hoje pede perdão pela Idade Média. Então é tentar inverter. Você imagina, mesmo com esse decálogo, mesmo com todas as lições, o próprio Senhor Jesus, ele foi preso, Pedro puxou a faca, cortou a orelha, ele catou a orelha do cidadão, limpou, devolveu, embainhou a espada a Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido, e se entregou. Não gritou, não berrou, não chamou um palavrão, não fez nada, não fez nada, só se entregou. E aí vem toda uma sociedade de pseudos religiosos fazendo guerra, matando. Bastava olhar para o exemplo dele. E aí ele está citando aqui só Moisés. Sua doutrina, venerável embora, baseia-se no exclusivismo e no temor. Com Jesus, o aspecto da mediunidade é diferente. Mantém-se o mestre em permanente contato com o Pai, por meio da própria consciência, do próprio coração. Transmite aos homens a revelação divina, vivendo-a em si mesmo. Não reclama justiça, nem pede compreensão imediata. Ama as criaturas e serve-as, mantendo-se unido a Deus. Então ele diz, então falou de Moisés, que tinha o fenômeno, teve a autenticidade do fenômeno, teve a prova, mas isso não o tornou melhor. E muito menos fez com que ele viesse a respeitar as leis que foram reveladas a ele. E aí vem o nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus era médium de quem? Olha a palavrinha. O aspecto da mediunidade é diferente com Jesus. Mantém-se o mestre em permanente contato com o Pai, por meio da própria consciência. Então, quando eu digo assim, quando eu faço algo e depois eu me sinto culpado, é quem me cobrando? Estava em sintonia com o Pai pela consciência? Não. É permanente, é constante, ele está constantemente do próprio coração, consciência e sentimento. Transmite aos homens
a revelação divina. Esse transmite, ele está dizendo o quê? Que Jesus é um médium de Deus. Ele transmite o pensamento de Deus a nós, os terráqueos. Por isso ele diz, eu e o Pai somos um só. Quando o médium está em transe mediúnico, naquele momento ele não é ele é o Espírito comunicante. Então Jesus era 100% Deus, transmitindo, porque tudo que Jesus falava, fazia e pensava era de comum acordo com o Pai. Sabe, a gente às vezes discorda, fica discutindo com palavras, e os Espíritos dizem, olha, sabe qual é o problema de vocês? Que vocês não têm uma palavra para cada coisa. Você diz manga, é manga de quê? Manga da fruta, manga da camisa, o que é manga, né? Então, é muita misturada. Mas o que a gente percebe? Quando a gente vai estudar o Antigo Testamento, quando a gente estuda a obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, quem é o Criador no Caminho da Luz? Quem é que forma o planeta? Quem é que se reúne com um grupo de espíritos para formar animais, vegetação, tudo? É quem? É Jesus. Ele é o co-criador. Foi ele que decidiu tudo. Mas só que ele é representante de Deus. Então tudo que ele decide, em verdade, não é o pensamento do Cristo, é o pensamento de quem? De Deus. Aí você acha que Deus vai ficar bravo? Olha aí. Estão só falando para Jesus. Mas nem você imagina Deus fazendo isso? Ele vai ficar agoniado porque a gente está chamando ele de Jeová, de Yahvé. O que importa é sempre o quê? O sentimento. Transmite aos homens a revelação divina, vivendo-a em si mesmo. Então, como é que ele transmite? É com palavras, igual eu estou fazendo aqui? Como é que ele transmite? Vivendo. É por isso que a gente diz, a palavra ela esclarece, mas o exemplo arrasta. Por mais que doa, mas quase sempre os nossos filhos são os nossos reflexos. Se somos agressivos, eles serão agressivos. Se somos antipáticos, eles serão antipáticos. Raríssimos casos. Às vezes, quando o espírito está muito perturbado mesmo, ele não tem jeito. Mas quase sempre, como somos espíritos muito da mesma hierarquia, quase sempre a gente projeta isso. A gente diz, a palavra ela esclarece, mas o exemplo arrasta. Então era o caso do nosso Senhor Jesus. Por que ele arrastou a multidão? Exemplo. Não reclama justiça. Pô, Deus, depois de tudo que o Senhor fez, você vai fazer eu ser crucificado? Vamos fazer descer aqui um oba-oba para ver se esse povo aqui para? Não reclama justiça, nem pede compreensão. Compreensão o quê? Imediata. Então ele esclarece, mas não obriga que o outro compreenda. Porque nós somos imediatas, né? A gente explica e quer que a pessoa entenda e viva hoje. Nem pede compreensão imediata. Ama as criaturas e serve-as, mantendo-se unido a Deus. Então, quando ele ama e quando ele serve, ele permanece unido a Deus. Eu vou trazer uma mensagem que vai explicar isso aqui. Eu falei nela semana passada, está no livro Pão Nosso. A mensagem é de número 34, intitulada Lugar Deserto. Então, quando ele fala assim, Jesus estava 100% com Deus, em consciência. Então, algumas vezes nós vamos até vê-lo assim, se retirar da multidão e ficar só em relação ao mundo dos encarnados. Mas do desencarnado, não. Principalmente logo momentos antes da crucificação, né? Momentos antes dele ser preso. Essa mensagem me chamou muita atenção. Eu falei nela no último estudo e disse que iria postar no grupo. Eu digo, não, eu vou levar. Olha só, é uma citação de Marcos, citação de Jesus, anotação de Marcos. E ele lhes disse, isso é Jesus falando, vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Hoje nós estamos em um grau de estresse muito grande. Nós estamos à beira da loucura. As pessoas estão enlouquecidas. A quantidade de informações muito grande, nós não conseguimos parar para respirar. Todo o tempo com o telefone na mão, vendo conversa, vendo isso, vendo aquilo. É a internet, é a conversa, são os problemas, é o trabalho. Então, em nenhum momento nós estamos indo a esse lugar à parte para repousar. E tirar férias, tu não repousa. Só volta com mais contas para pagar. Mas não tem repouso. Então, vamos ver o que o Emmanuel fala disso aqui. Vamos dar um stand-by para a gente pensar nessa calma que nos falta. Porque às vezes você agride o outro porque você está no estado de loucura. Você está no ápice do desequilíbrio. E a tua atitude é de um louco.
Quando você vê uma pessoa de olhos esbugalhados, gesticulando, gritando. Ontem eu estava numa rua bem estreita, uma senhora na minha frente, e veio um ônibus. O ônibus não podia entrar e ela não podia ir. Qual era o mais fácil? Era o carro pequeno dar ré ou o ônibus dar ré? Pois ela fez o ônibus dar ré. E gesticulava, totalmente surtada. E o senhor deu a ré, com muita dificuldade. O motoqueiro foi para ver se tinha carro atrás, porque o ônibus não tem visibilidade se tem alguém atrás dele. Ele só consegue ver o que está no retrovisor. E aí a louca passou, desequilibrada. Eu passei pelo senhor, acenei para ele, ele abriu a porta. Eu disse assim: ela está muito desequilibrada, mas eu quero lhe parabenizar pela sua tolerância e pela sua paciência. Então ele teve uma atitude de um ser humano normal, não se discute com doido. E ela de desequilibrada, apesar de estar no carrão. Então é nesse momento, é essa situação que a sociedade está vivendo hoje. Por isso que as pessoas se matam. A exortação de Jesus aos companheiros reverte-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Por que nós pegamos isso aqui? Se você ler bem aqui em cima, ele vai dizer assim, olha. Você dizer, a Constituição está ficando doida, ela pega uma coisa que não tem nada a ver. Por isso, André, consideramos que a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens, no império da intuição pura. Se tu está desequilibrado aqui dentro, como é que tu vais conseguir te harmonizar? Quando diz assim, qual o meio mais prático que o homem tem de numa encarnação evoluir, chegar, resistir ao mal? Pergunta 919. Um sábio da antiguidade já te disse, conhece, já te meio. Aí vem Kardec, conhecemos bem a máxima dessa resposta, mas como fazer isso na prática? Faz como eu fazia. Chegando o final da noite, repassa o teu dia. Quem faz isso? Então você vê que esse processo de renovação, de mudança interior, é imprescindível o mergulho em si mesmo. E parece, então, quando você começa verdadeiramente a fazer esse mergulho, que você começa a se conhecer, a se perceber, a prestar atenção nos teus pensamentos, tu passa a estar mais lúcida para identificar e dizer, epa, isso não é meu não. Epa, olha o estado que eu estou. Isso é vigiar. A gente acha que vigiar é vigiar a vida alheia, né? É vigiar-se. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, fecha aspas, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. Então não é o repouso do fazer nada, é o repouso do serviço construtivo em seu amor. Olha que coisa interessante. No precioso símbolo temos o santuário íntimo do coração sequioso, com sede de luz divina. Nosso sentimento. Quando ele fala em coração, é sentimento. De modo algum se referia o Senhor tão somente à solidão dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se a câmara silenciosa, situada dentro de nós mesmos. Você imagina o que é você não ter controle sobre a própria mente? 3 minutos. Olha o nível que nós estamos de loucura, gente. De desassossego. 3 minutos, foram 3 minutos. É preocupante? É preocupante. Se tiver vontade firme, tem. Finalizando, ele diz, além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento da união divina, com sede dessa união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, então desde quando você mergulha nesse ideal de superioridade, você começa a sentir o quê? Sede dessa união com Deus. Desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado, em profundo insulamento no mundo, isolado, embora servindo diariamente, consoante os indefectíveis desígnios do alto. Tu trabalha, tu faz tudo, mas tu te sente isolado, tu te sente só. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós. Isso aqui eu me emocionei. No templo secreto da alma, o Cristo espera
por nós. Esse templo está onde? A gente tem que ir nesse templo. O Cristo espera por nós a fim de revigorar-nos as forças que estão exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, entre aspas, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino, na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo, o repouso do corpo, é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo, abre aspas, o lugar à parte, fecha aspas, onde repousarás em companhia do Mestre. Então, quando nós falamos dos 3 cérebros, nós falamos do primeiro cérebro, que é o quê? O automatismo. Tudo que está gravado. Quantas atitudes nós temos ao decorrer do dia por puro automatismo, sem acessar o segundo cérebro, que é esse aqui, para a gente almejar o terceiro, que são a força superior. Então, que nós possamos ter o hábito de falar menos, ouvir mais. Você viu alguma vez Humberto de Campos falando que Jesus gesticulava, berrava, falava, e ele era o mais alto, ele fazia muito careta? Você viu? E sinto falar, mas ele é que é o exemplo. Não é a Dercy Gonçalves. E nem a moça da novela das 7, das 8, das 10, agora um monte de novela que eu já nem sei. Então é nele que eu tenho que me espelhar. Então a gente tem que começar a se observar. Quando estiver falando, quando tu começar a fazer assim, tu diz... Desfaça, entendeu? Então, você vê que essa pessoa está no telefone, na rua, fulano, não sei o quê. E eu fico olhando. É o nosso nível de loucura. Então, meus irmãos, para a gente chegar nesse nível aqui que o nosso querido Calderário está nos convidando, nós temos que primeiro ir para o lugar à parte. Falar menos, de forma equilibrada, num tom agradável. É exercício mesmo. Sai do primeiro, entra no segundo cérebro. O presente. Não seja só o reflexo do primeiro, todo o tempo, a vida inteira. O que ele fala aqui, né? Moradia dos princípios superiores. E passa por esse prisma, por esse movimento. Eu tenho que aprender a falar menos, ouvir mais. E não é ouvir para estar criticando. Porque às vezes a gente não fala, mas o olho está falando. É o olhar de crítica, de desdém. Não adiantou nada. Quando eu falo está falando, eu estou falando do quê? De barulho interno. Porque às vezes você não expressa, mas está um inferno dentro da tua cabeça. Às vezes, quando você vai fazer um diálogo, até mesmo irmãos fazendo pergunta, você está respondendo, mas você olha para a pessoa, você sabe que a pessoa não está te ouvindo, porque ela já está pensando numa outra pergunta que ela vai contrapor. Vai aprender? Não vai. Eu estou jogando palavra fora. O barulho psíquico é muito grande. Entendeu? Faz sentido isso? Então, meus irmãos, quando eu trouxe essa mensagem aqui, compartilhando com vocês, que eu leio ela a partir disso, praticamente todos os dias, para eu aprender, para eu lembrar, nesse movimento de silêncio, de estar presente onde eu estou, pensar uma coisa de cada vez, segurar meus movimentos, como sou doida, falar num tom agradável. Eu tenho que me doutrinar. E aonde que eu vou fazer isso? No meu dia a dia, nos lugares onde eu me sinto bem à vontade, porque é lá que eu vou trabalhar da minha essência. No meu ambiente profissional, de repente eu posso estar ali no paletó e eu tenho que me comportar daquele jeito, só que ali é máscara. Mas no meu dia a dia é a minha essência e é nela que eu tenho que trabalhar. Então eu tenho que começar, é onde eu me sinto mais à vontade. É ali, então ali eu estou trabalhando na essência. É ali que eu tenho que aprender a mudar. Às vezes a gente fala, você passa 30, 40 anos do mesmo jeito. Pensa, 30, 40 anos fazendo as mesmas coisas, falando do mesmo jeito, berrando do mesmo jeito. Um passo de formiga e sem vontade, né? Então, eu acho que todos os dias é oportunidade divina para nós nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos, nos libertarmos dessa pressão constante do primeiro cérebro e começarmos a desenvolver esse segundo, que é o presente, que é o atuante, educar esse homem velho e realmente mudar. Por isso que quando nós desencarnamos, nós vamos nos deparar com uma decepção de
eu não dei um passo, diz o nosso Chico. Eu sou uma lesma, mas em movimento. Alguma pergunta, meus irmãos? Vamos então orar, agradecermos a Jesus por mais essa oportunidade de estudo. Então vamos orar. Então vamos aproveitar o ambiente nesse primeiro momento e vamos, como um exercício e um treino, fazermos aquela respiração, buscando esse nosso santuário interior, porque é nesse lugar à parte, é aí dentro que nós conseguimos conectar com Cristo e fazermos verdadeiramente a nossa oração. Querido amigo Jesus, nós, os teus irmãos menores, nesse processo de evolução, como característica ainda nossa, a rebeldia, as leis que submetem, as leis que regem o universo, mas só o ato, Senhor, de aqui estarmos, já com essa disposição de estudar, curvando a nossa cabeça às lições que nos são dadas, já não mais rebatendo, mas ainda nos falta o esforço para a vivência. Nós te agradecemos as bênçãos do ensino e te rogamos, amor de nossa vida, que nos ajude a acionar a nossa vontade para mudarmos um tanto mais e ter o Senhor como um único e verdadeiro modelo para uma vida feliz. Obrigado, amor de nossa vida. Obrigada, amigos espirituais. E agradecemos ao nosso Pai Criador